Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando com o perito forense Roberto Carlos Meza Aniela sobre perícia criminal. Muito bem, perito Roberto, vamos tratar de um outro assunto que tem mais a ver agora com o trabalho. O Brasil, o senhor sabe, é um país com alto índice de acidentes de trabalho. De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2011, só aqui em Santa Catarina foram 45.930 acidentes que resultaram em 168 mortes e 1.541 pessoas com invalidez permanente. Bom, e na Justiça do Trabalho, então, se discute a responsabilidade pelos acidentes. Nesse tipo de perícia, perito Roberto, feita pelo senhor, poderia ser reconstituída uma cena de acidente para se apurar se houve, por exemplo, negligência e de quem foi essa negligência? De fato que a perícia, na realidade, ela persegue a reconstituição do acidente. Para isso, o perito tem que ter os elementos técnicos necessários para poder fazer isso e para poder mostrar para o juiz o que aconteceu. Porque ela trabalha com uma coisa que já passou. Claro. Ela tem que se basear naquilo que não tanto no que a pessoa conta, né? Porque isso é uma coisa muito subjetiva, para nós principalmente, é valorizada por outros profissionais, mas para nós é uma coisa assim, muito subjetiva. Então, o perito tem que se basear naquilo que é material, que está materializado lá no local para poder fazer isso. Mas, de fato, tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Criminal e em outra justiça, o objetivo da perícia é materializar aquela prova, fazer com que essa prova ou aquilo lá seja entendido por todos, seja entendido também principalmente pelo juiz, para quem vai destinado essa perícia. Esse é o objetivo e o trabalho fundamental de toda a perícia. E na Justiça do Trabalho, fundamentalmente, é super importante, porque justamente vai reconstituir toda uma cena para que a autoridade judiciária possa entender melhor e possa ter assim, um panorama daquilo que aconteceu. Bom, o senhor mencionou esse grau de subjetividade dos depoimentos das pessoas ali envolvidas num eventual acidente. Mas, de qualquer maneira, o depoimento também se dá, também tem um momento de se colher esse depoimento. O senhor prefere ouvir antes ou depois? Eu prefiro ouvir depois, para ver se ela confere com isso que eu já coletei e analisei e para ver se realmente existe alguma convergência. Eu analiso bastante o depoimento das pessoas para ver justamente se elas não estão mentindo, se elas não estão induzidas por outras pessoas para dizer aquilo. Então, assim, para mim o negócio do depoimento é uma coisa que eu sempre considero assim por último na minha investigação. Tá certo. O ferramental científico, tecnológico utilizado por um perito forense seria apropriado também para examinar, por exemplo, o grau de prejuízo à própria saúde de um trabalhador causado por uma máquina aí ao seu operador? Claro, de fato, ou seja, a tecnologia veio ao auxílio do perito. Graças a isso, os peritos hoje temos a possibilidade de fazer o nosso trabalho de uma maneira muito mais rápida. Se vamos comparar com outros tempos, é óbvio que hoje em dia, com essa tecnologia, a gente pode melhorar em tempo o nosso trabalho, mas a tecnologia ela não é tudo na vida do perito. É isso que o seriado CSI está mostrando na realidade, que a tecnologia ela faz tudo na vida do perito e não é assim na realidade. A tecnologia está ali, o perito tem que saber usar e fazer uma leitura correta daqueles resultados, porque a máquina, vamos dizer assim, ela dá um resultado. O perito que tem que traduzir aquilo e armar a história para que ela seja entendida. E a intuição tem algum peso nisso tudo? Olha,
Eu acho que sim. Eu conheço muitos profissionais e eu não vou dizer que eles se baseiam naquilo, mas usam isso e dá certo, assim. Muito bem, o senhor atuou como perito também junto à Comissão da Verdade no Equador e hoje nós estamos com uma Comissão da Verdade atuando aqui no Brasil. Ambas apuram crimes ocorridos há bastante tempo. Eu pergunto, quais as dificuldades de chegar a conclusões depois de tanto tempo transcorrido da morte de uma pessoa? Por exemplo, eu gostaria que o senhor falasse também dos objetivos de tais perícias, o que se faz, o que normalmente se consegue apurar. Existe um ditado em criminalística que diz o seguinte, que depois do crime, o tempo que vai passando, com o tempo que vai passando, a verdade vai se afastando. Então, se a gente está falando aqui de crimes que aconteceram no passado, estamos falando aqui no Brasil de 1960, eu acho, se não me engano. Então, assim, o trabalho do perito ali, ele vira uma coisa assim, muito mais difícil, mas não impossível. O perito tem que correr atrás das informações para poder reconstituir aquilo. Isso não significa que o trabalho não possa ser feito. Ele pode. Inclusive, se ele não pode demonstrar aquilo que está querendo, pelo menos pode demonstrar que aquilo que foi feito na época foi mal feito. O que acontece geralmente com a Comissão da Verdade, né? Que eles estão tentando provar uma coisa que já passou há muito tempo, mas muitas vezes eles não conseguem justamente porque as provas desaparecem, as provas foram alteradas e um monte de coisas assim que realmente vão aparecendo conforme vai passando a investigação. Muito bem, perito Roberto, está na hora de mais um intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.